Seja muito bem-vindo à aula 2 do curso de leilões de imóveis chamado Método PDV. Nessa aula aqui você vai aprender como que funciona o leilão de imóvel, né, pelas 3 fases que eu chamo de ciclo PDV, né, que é a prospecção, desembaraço e venda. Vou entrar um pouquinho de detalhes em cada uma dessas fases aqui, você vai ter uma compreensão melhor de como que é o funcionamento de um investimento em leilão de imóvel. Essa aqui já é a segunda aula, né? A aula anterior você viu quais tipos de leilões que existem, né, e os tipos de formato. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nem o que está acontecendo, eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis, e aqui, nessa série, né, de aulas que eu estou dando aqui, é para te ensinar como fazer uma arrematação. Então é um curso completo sobre leilões de imóveis, né, desde a fase que você escolhe imóvel até a fase que você conclui o investimento, que normalmente é a venda, mas pode ser aluguel, pode ser até interesse próprio se você quiser morar, colocar uma sala comercial, um negócio, né? Então, enfim, vou mostrar dentro dessa série, todas essas aulas aqui, do início até o fim, como que você consegue fazer uma grande arrematação, aproveitando grandes descontos aí no mercado, que às vezes pode ser 50% de desconto, até 90% de desconto, um imóvel. Isso que eu estou falando do valor de mercado dele. Então, vamos lá? Fala turma, sejam muito bem-vindos a essa aula. Nessa aula eu vou falar para vocês como é o funcionamento do investimento em leilão de imóvel. De uma maneira geral, eu vou explicar como que funciona esse ciclo, que eu chamo de ciclo PDV, você passa pelas fases da prospecção, do desembaraço e da venda. Eu chamo de venda porque pode ser aluguel, pode ser interesse próprio como moradia, mas para ficar de uma forma mais fácil eu chamo de venda. E você vai entender cada uma das etapas de cada uma dessas fases, para você ter uma compreensão melhor de como que é esse investimento do início até o fim. Na aula anterior você aprendeu os 2 tipos de leilões, que são o extrajudicial e o judicial, e você aprendeu os 3 tipos de formatos, que é o online, presencial e o híbrido. Então, para a gente poder iniciar nossa aula, vamos para os slides? Bom, para a gente ter uma ideia inicial, eu quero passar para vocês a linha do tempo de uma arrematação. Tudo começa pela busca pelo leilão, você vai, a partir de sites confiáveis, vai escolher um leilão, vai fazer as suas análises preliminares, né? Como a região do imóvel, se ele está num bairro bom, a vizinhança é uma vizinhança interessante, que você acha que vai ser interessante esse investimento. Você vai fazer uma análise do potencial de lucro, se ele tem um desconto legal, que te interessa, que vai fazer sentido para você na sua estratégia, né, de investimento. E a partir do momento que você faz todas as análises preliminares desse leilão, você vai escolher participar desse leilão. Você vai se homologar, né? Vai se cadastrar no site, depois você vai homologar nesse leilão específico e aí você vai traçar uma estratégia de lance, ou seja, até qual lance você vai chegar. E aí vai chegar o dia da arrematação. Os leilões eles funcionam da seguinte forma. De uma forma geral, tem o primeiro e o segundo leilão. No primeiro, o leilão do imóvel vai pelo valor avaliado. Esse valor avaliado pode ser o valor real mesmo de mercado, ou pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos. E você vai precisar fazer essa verificação para saber quanto que realmente vale esse imóvel. E o segundo leilão é o que costuma ir com desconto. Muitas vezes é 50% de desconto. Mas pode ser menos, né? Pode ter alguns leilões que é só 80%, tem uns que nem tem desconto, é o mesmo valor avaliado. E tem outros que pode chegar até mais, até 80% de desconto. Então, cada um funciona de uma forma. Mas normalmente a gente quer participar do segundo leilão, porque é o que vai te dar o maior retorno. Se você conseguir arrematar pelo preço mínimo, né? Bom, e aí chegou o dia da arrematação, você vai dar seu lance, o lance vencedor, e aí você arremata o imóvel. A partir daí, começa a fase seguinte, que é a fase que você vai fazer até a entrega do imóvel. Ou seja, aqui é o que eu chamo de desembaraço. Você vai fazer todos os desembaraços do imóvel, se for judicial vai ser na justiça, né? Vai envolver também a outras instituições como cartório, registro de imóveis, a própria prefeitura no caso. E aí a entrega do imóvel ela acontece quando você finaliza a transferência e toma posse do imóvel. No extrajudicial é um pouquinho diferente, mas também segue a mesma linha. Vai ter provavelmente você vai ter que fazer primeiro o cartório de notas, vai ter que fazer a escritura pública, e em seguida você vai para o cartório de registro de imóveis, que é onde você vai fazer a transferência, e a posse ela vai ocorrer paralelo a esse procedimento, que aí pode ser amigável, que pode ser pela justiça, enfim. A gente vai entrar em bastante detalhe nisso aí durante o curso. E depois que você toma posse, né, que você tem um imóvel em mãos,
aí chega a última fase, que é a fase da conclusão do investimento e início do próximo ciclo. Essa é a fase que você vai preparar o imóvel. A gente vai entrar com mais detalhes aqui nessa aula, vamos lá. E dentro dessa linha do tempo, é o que eu chamo de ciclo PDV, que entra aqui, né, a fase da prospecção, que é a fase da escolha do imóvel, depois vem a fase do desembaraço, que é toda aquela parte lá que eu falei, que você vai desembaraçar até a entrega do imóvel com a transferência e posse, e por fim a última fase é a venda. A prospecção, você vai começar a fazer uma análise de potencial de ganho. O que é isso? Você vai ver se aquele leilão, por exemplo, ele tem lá 50% de desconto. Pô, já me chamou a atenção, já é a primeira informação que você tem e que você, provavelmente ele pode me dar um grande potencial de lucro. Claro que isso vai depender da sua estratégia. Tem gente que utiliza a estratégia de arrematar vários imóveis, mas aceita uma margem menor, sei lá, às vezes 25%, 30% só de desconto do valor da arrematação. Mas isso é conforme a estratégia que você vai adotar. Eu vou falar mais disso, mas você precisa definir qual estratégia você quer para você se especializar nessa pequena área. À medida que você for aprendendo e tendo sucesso nisso, aí você vai expandindo para outras formas, porque o leilão tem muitas possibilidades para você aproveitar. E se você não definir um foco logo no início que você começa a pesquisar os leilões, você pode se sentir perdido e acaba ficando travado e não agindo, né? Não participando de leilão, ou então não conseguindo encontrar o leilão que você quer, e aí começa a bater um pouco a frustração. Então, a primeira etapa da fase da prospecção é essa análise de potencial de ganho. Então, você vai garimpar os leilões e vai definir ali aqueles mais ou menos que você acha que vai te dar um grande potencial. Lembrando que tem muito leilão que ele dá a impressão de ser ruim, de não ter muito lucro. Por exemplo, ele tem lá 20% de desconto só, ou então às vezes 100%, nem tem desconto, ele está ainda 100% no segundo leilão. Porém, o valor avaliado dele está bem defasado, então ele pode te dar um grande lucro. Mas para isso você precisa fazer análise da demanda e de preço desse imóvel, para ver realmente quanto que ele vale, né? Que é essa segunda parte. Você vai fazer análise da região, da demanda, se aquele imóvel está tendo muita procura por aquele imóvel, e por fim você faz análise de preço. Análise de preço você vai fazer uma pesquisa simples, que aqui é só uma estimativa mesmo, para saber se aquele preço que está sendo avaliado realmente está condizente com o valor que aquele imóvel está sendo vendido mesmo no mercado. Essa análise de demanda é para definir se aquele imóvel ele vai ser líquido. O que é isso, né? Se ele vai ser fácil de você vender. Porque nada adianta você pegar um imóvel e ele ser muito difícil de vender, você gastar ali 1 ano, às vezes até mais, para conseguir fazer essa venda. Se isso acontecer, provavelmente você vai ter que abaixar bastante o valor dele para ser uma forma de chamativo maior para que uma pessoa compre. Então, essa análise de demanda, você precisa fazer. Ela é uma análise também, assim, é um indicativo, você não vai ter certeza, claro, mas ela vai ser um bom indicativo de que aquele imóvel vai ser fácil ou mais difícil de vender. E a análise da região é o bairro que ele está, aquele imóvel, a vizinhança, se aquele bairro é perigoso ou não, ou se ele tem um potencial de desenvolvimento daquela região ali. Isso tudo aí você faz uma análise prévia, lógico, às vezes você não vai saber tantos detalhes, principalmente se for a distância. Se você estiver na sua cidade, é mais fácil, é muito mais fácil, porque você já conhece a sua cidade, então você já entende bem as características da região. Mas vocês vão aprender bastante aqui nesse curso, que vale muito a pena você expandir a sua mente e participar de leilões à distância. E é super fácil você resolver isso, cada etapa. E eu vou incentivar bastante vocês a isso. A partir daí, você decidiu, né, que o imóvel tem um potencial de ganho bom, ele está numa região que você acha interessante, a demanda está boa, não vai ser um imóvel encalhado, né, de vender, e o preço realmente está condizente ali. Você passa para o próximo nível, que aí você vai entrar mesmo dentro do leilão mesmo. Fazer as análises dos documentos. Você vai começar com a análise do edital, da matrícula, laudo de avaliação, tem a penhora, né, o auto de penhora, enfim. Todos os documentos disponíveis ali no site do leiloeiro. Nem sempre você tem todos esses documentos disponíveis. Alguns você vai tentar descobrir de outra forma, ou por exemplo, matrícula. Você tem como pedir a matrícula online. Você vai pagar uma taxa, né,
mas você vai ter essa certidão de ônus completa para você entender tudo que está acontecendo. Algumas outras vezes você talvez falte algum desses documentos, mas não tem problema. Você vai fazer sua análise e vai calcular mais ou menos um risco que é esse leilão, se vale a pena para você. E aí você passa para a análise das dívidas. É nesse momento que você verifica se a dívida que tem naquele imóvel, se tiver, ela passaria para o arrematante ou não, de quem que é a responsabilidade por essa dívida. Muitos casos, o que acontece é que tem uma dívida muito grande, as pessoas, o leigo principalmente, se assusta, acha que o arrematante vai ter que assumir aquilo ali, só que na verdade quando você estuda a fundo, entra a fundo naquele leilão, você percebe que não, que aquela dívida não vai passar para o arrematante, vai ser pago primeiro pelo valor da arrematação, né, que esse valor que você deu de lance, ele pode ser utilizado para quitar essas dívidas, e se sobrar ainda alguma dívida, esse saldo devedor vai ficar na conta do pessoa que perdeu o imóvel. E aí a justiça ou os bancos, enfim, vai se virar para lá para conseguir sanar essa dívida. Mas existem casos, sim, que a dívida pode passar para o arrematante. E se você não tomar cuidado, você pode acabar entrando numa cilada. Por isso que essa análise aqui é muito importante. Em seguida, você vai fazer a análise do perfil do executado e do ocupante. Essa análise aqui que pouca gente conhece e não sabe direito como faz. Você precisa entender, e essa análise você faz dentro do processo, normalmente dentro do processo judicial. Se não tiver um processo judicial, fica um pouco mais difícil você perceber qual que é essa linha de atuação dessa pessoa que está perdendo o imóvel. Mas quando você tem um processo, você vai definir ali mais ou menos, é um indicativo, você nunca vai ter certeza, mas é um indicativo se aquela pessoa está muito atuante, se ela contratou um bom advogado, se ela está o tempo todo ali entrando com recurso, tentando argumentar alguma coisa. Esse tipo de pessoa pode ser um certo problema para você, pode atrasar um pouco o processo desse leilão. Enquanto que existem muitas pessoas que não estão nem aí para nada. Elas simplesmente deixam acontecer, elas sabem que vão perder o imóvel porque sabem que deixou de pagar, por exemplo. Acontece muito isso no caso dos leilões de bancos, os extrajudiciais. E ela simplesmente só está esperando o dia que vai vir o banco lá para tomar o imóvel. Então, para ela, quanto mais tempo demorar, para ela está ótimo. E no dia que ela tiver que sair, ela simplesmente sai e vai procurar um outro imóvel lá. Às vezes vive disso, né? De ficar comprando imóvel, não pagando e fica como se fosse um aluguel de graça, né? De graça entre aspas, porque ela acaba se tomando um bom prejuízo. Inclusive ela pode ser que ela tenha que pagar uma taxa de ocupação a partir do momento que o banco toma o imóvel e ela fica ocupando esse imóvel de forma irregular. E essa taxa de ocupação é como se fosse um aluguel. Ele é cobrado a mais ou menos 1% do valor da avaliação desse imóvel. Isso é no caso dos extrajudiciais. Mas calma, a gente vai entrar com detalhe bem devagarinho em cada uma dessas situações, tá bom? Isso aqui é só um panorama geral para você ter um entendimento inicial. E por fim, você tem a viabilidade financeira. Essa análise é a análise que você vai ver se realmente vale a pena você entrar naquele leilão e definir qual é o seu lance máximo, né? Ou seja, a sua estratégia de lance. Isso você precisa estar definido antes de você participar do leilão. Um grande erro, um dos maiores erros que o arrematante iniciante comete, ou então quem não tem nem conhecimento, inventa de entrar nesse mercado sem saber, comete esse erro. Deixa para tomar decisão na hora, às vezes nem sabe, começa a dar lance ali e depois eu me viro para pagar. E acaba tomando uma péssima decisão e arrematando um leilão que pode até dar um prejuízo para essa pessoa. Ou ficar muito tempo ali com o dinheiro parado e não sair até no 0 a 0. Acontece muito disso. Então, essa viabilidade financeira, você vai ver qual que é o potencial de lucro, o valor que você imagina que poderia sair aquela venda, já com desconto, né, da negociação. Você vai colocar todos os custos que são previsíveis. Já tem uma planilhinha assim, uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês mais para frente, que você já coloca lá quais são a estimativa do custo. E você pode até traçar cenários. Eu gosto muito de traçar cenários. Um cenário otimista, onde eu vou ter um maior lucro, né, uma estimativa de lucro maior. Um cenário mediano e um cenário pessimista. E aí eu determino qual seria a porcentagem máxima que eu ia ter desse retorno desse investimento e qual seria a mínima que eu aceito participar, né? E a partir daí eu decido se vale a pena ou não entrar nesse leilão.
e com a estratégia de lance definida, eu sei até onde eu vou chegar no meu lance máximo. E é importante você seguir isso aqui à risca, não deixar você ser tomado pela emoção na hora de estar acontecendo o leilão. Porque é muito fácil da gente se deixar levar por essa emoção. Então essa é a fase da prospecção. A partir daqui você entra na fase do desembaraço, que você vai participar do leilão, arrematando ele, você entra na segunda fase. Na fase do desembaraço, a partir do momento que você ganha o leiloeiro vai entrar em contato com você para você fazer o pagamento, né, do lance vencedor, da taxa do leiloeiro, que costuma ser 5%. Essas são as duas taxas que você vai pagar logo. Assim, normalmente é 24 horas depois que eles dão de prazo, pode ser até 2 dias, 24 horas úteis, né? E assim que você faz esse pagamento, dá o start inicial. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês como que é o funcionamento do leilão judicial. Então vamos lá. A partir do momento que você deu o lance, aí o leiloeiro entrou em contato, te mandou os boletos para você pagar a taxa do leiloeiro e o lance. Você paga. A partir desse momento, o leiloeiro vai pedir toda a sua documentação, documentação pessoal, documentação comprovante de residência, enfim, todos os documentos que ele precisa para fazer o auto de arrematação. Assim que ele redigir o auto, ele vai te encaminhar para você assinar. Pode ser que você tenha que imprimir, assinar, reconhecer firma, ou às vezes só assinatura digital ele aceita. Você assina, escaneia e manda. Ele vai pegar esse auto de arrematação, ele mesmo vai assinar, e depois ele vai peticionar no juiz, né, que ele já está dentro do processo como terceiro interessado, e vai explicar para o juiz que aconteceu, vai fazer um relatório, né, de tudo que aconteceu, que o leilão foi assim, e que você arrematou. O juiz vai pegar aquilo e vai assinar. A partir do momento que o juiz assina o auto de arrematação e publica, o leilão está homologado. A partir desse momento, você tem o direito já de receber esse bem que você arrematou. E aí começa a contar o prazo que a pessoa que perdeu tem para poder entrar com algum tipo de recurso sobre o leilão. Então ele tem ali 10 dias corridos, pelo menos, né, é o prazo mínimo que ele tem, 10 dias corridos. Tem muitos juízes que cumprem esse prazo e no último dia ele emite a decisão dele, que eu já falo dela, e tem muito juiz que demora bastante. Então esse prazo aqui é o mínimo que o executado tem, mas tem juiz que acaba prolongando demais esse prazo. Às vezes é por incompetência mesmo, porque o fórum é muito enrolado, enfim. Mas tem outros tribunais que seguem à risca esse prazo certinho. Então, quando deu prazo e o executado não entrou com nenhum tipo de recurso, com embargo, nada, o juiz vai dar a decisão dele, emitindo a carta de arrematação. A carta de arrematação é o documento que você precisa para poder transferir esse imóvel para o seu nome. Ele tem um poder de escritura pública, você não precisa nem levar no cartório de notas para registrar essa carta de arrematação. Você vai pegar ela e vai levar direto no cartório de registro de imóveis, que é no cartório de registro que você faz a transferência do imóvel para o seu nome. É a partir desse momento que você se torna proprietário deste imóvel. Claro que o registro de imóveis pode ser que peça mais documentos para você, mas aí o que ele pedir, você entrega, né? Tem casos, por exemplo, que eles pedem cópia da sentença, cópia do próprio auto de arrematação, enfim, alguns detalhes assim, o edital. Depende, cada cartório é de um jeito. E às vezes o juiz, às vezes não, é mais do que às vezes, né? É muito comum que o juiz, junto com a carta de arrematação, ele já dê a ordem de imissão na posse. Que ordem é essa, né? Essa é a ordem que você, como se fosse a ordem de despejo daquele imóvel, a ordem que o oficial de justiça vai cumprir para desocupar quem estiver naquele imóvel e passar a posse para você. Essa é uma ordem muito importante. Ela acontece paralelo com o processo da transferência que está no cartório. Essa ordem de imissão na posse, o juiz vai emitir e vai passar direto para o oficial de justiça. O oficial de justiça vai determinar qual o dia que ele vai cumprir essa ordem. Tem alguns oficiais que gostam de cumprir rápido, uma semana, 2. Tem outros que gostam de dar um prazo maior para que o ocupante possa sair daquele imóvel. Vai depender muito dele. Então o oficial de justiça costuma entrar em contato direto com o ocupante, avisa, notifica que vai ter cumprimento dessa ordem, dá um prazo para a pessoa sair, enfim, e prepara tudo para o dia do cumprimento dessa ordem.
muitas vezes essa ordem já está escrita lá assim, ó, inclusive autoriza o uso de força policial se necessário. Então, se no dia que o oficial de justiça chegar lá para desocupar o imóvel e a pessoa ainda estiver lá com todos os seus bens, ele já vai estar autorizado a ligar para a polícia e falar assim, ó, e tirar tudo que tem dessa pessoa e colocar num galpão ou então num caminhão de mudança, enfim. Sair à força mesmo e entregar esse imóvel para você. Você pode participar desse dia, desse cumprimento dessa ordem, mas não é obrigatório que você esteja lá. Pode ser que o oficial cumpra sem você mesmo. Claro que é muito melhor você ou algum procurador seu estar lá na hora. Às vezes você vai precisar contratar um chaveiro para poder abrir, para arrombar a porta, né, caso o ocupante não esteja no imóvel. E isso é por sua conta. E a questão do caminhão de mudança também, é tudo por sua conta. Mas claro que isso é um custo tão pequeno que isso aí não faz diferença. Mas você tem que ficar atento para estar preparado para esse dia também. Não é só deixar por conta do oficial. E a partir do momento que você recebe a posse nesse imóvel e a transferência também ela acontece e você se torna proprietário desse imóvel, você precisa dessas duas coisas, ser proprietário e tomar posse desse imóvel. Pronto, o imóvel está seu, você pode fazer agora tudo que você quiser. Que é a partir desse momento que a gente entra então na terceira fase do nosso ciclo PDV, que é a venda. Esse desembaraço que eu expliquei para vocês, esse exemplo, foi dos leilões judiciais. Mas nós temos também do extrajudicial, que tem suas particularidades. Muita coisa é parecida, mas tem algumas diferenças também. Por isso que no nosso curso a gente vai ter um módulo específico sobre a prospecção e o desembaraço do leilão judicial e outro módulo da prospecção e desembaraço do leilão extrajudicial. Mas, quando a gente chega na terceira fase, ela é igual para os dois tipos de leilão, porque aqui você já tem um imóvel no seu nome e está com a posse do imóvel, então independe se o leilão foi judicial ou extrajudicial. Aqui funciona da mesma forma. E o que você faz nessa fase? A primeira coisa, se é venda, você vai fazer uma reforma, você vai preparar esse imóvel. Se for aluguel, essa reforma pode ser um pouco diferente, ela pode ser uma reforma um pouco mais profunda. Pode ser que você queira botar, por exemplo, no Airbnb, então você vai ter que mobiliar completamente esse imóvel. Então a reforma é completamente diferente. Mas só para a gente citar aqui a questão da venda, que é o que nosso foco aqui no nosso curso, que é o investimento mais básico, né? Esse ciclo de investimento mais básico é focado na venda. E você vai fazer uma reforma mais simples, é uma reforma mínima, mas que dê uma cara nova para o imóvel. Então, itens como piso, troca de piso, pintura de parede e algumas manutenções são extremamente importantes e dão uma cara completamente nova ao imóvel. Um imóvel que tenha parede suja, então um piso um pouquinho velho, dá uma cara muito ruim para o imóvel. Se você troca o piso, que não é caro, é barato você fazer uma troca de um piso, tem piso de porcelanato, que custa o metro quadrado de porcelanato é de R$20, R$30, se você encontra. E dá uma cara completamente nova. Pintura nem se fala, né? Você deixa o imóvel com um cara de novo. E a pintura também é barato. Então você vai preparar esse imóvel com essa reforma para depois você fazer a parte dos anúncios. Você vai fazer os anúncios de venda. Os anúncios, você pode contratar uma corretora, uma imobiliária, se você achar interessante, né, na região de onde está o imóvel. Ou você pode colocar em plataformas, tem muitas plataformas como o Quinto Andar e outras, ou se você quiser pode fazer por conta própria. Fazer anúncios próprios no LX, Mercado Livre, ou algum desses sites de anúncios aí que são bastante conhecidos. Se você optar por fazer anúncios você mesmo, então você precisa fazer um bom anúncio. Tem muito anúncio, muita porcaria aí, que nem descreve o imóvel, não tem nem foto do imóvel. Então, fazer um bom anúncio pode ser uma grande diferença para você fazer uma venda muito rápida. Além disso, você vai trabalhar o preço, você pode dar alguns benefícios. Por exemplo, na reforma mesmo você pode fazer alguma coisinha diferente que já chama mais atenção, como colocar algum quadro, colocar algum espelho, além da pintura, né, e troca do piso. Colocar algumas coisas que chamam atenção e que é o diferencial dos outros imóveis que tem anunciado por aí. Então, um bom anúncio com uma boa descrição, boas fotos, fazem grande diferença. E aí, a partir do momento que você consegue fechar a venda, você vai fazer um contrato de venda, né, compra e venda, se for você mesmo, ou se for por meio de um corretor.
que é um grande parceiro, né? A gente vai aprender muito sobre isso, que o corretor ele pode ser um grande parceiro para você, não só na venda, mas desde o início do processo, lá na escolha do imóvel, na prospecção. E ele te ajuda muito nisso aí de uma forma de graça. Então, é um serviço que você nem precisa pagar, você só vai pagar se ele vender o seu imóvel, aí ele vai ter a porcentagem dele como corretor. E aí a gente finaliza esse ciclo quando a gente conclui essa venda e fica com o dinheiro no bolso. E a partir desse momento você inicia um novo ciclo. Então o segredo do investimento em leilão não é você fazer só uma arrematação e ter esse imóvel, um imóvel, né, e concluir essa venda. É você fazer vários ciclos desse, né? Você arremata, mas todo o processo vende, tem um grande lucro, reinveste todo esse lucro e o dinheiro que você tinha colocado no início faz uma compra melhor, um imóvel melhor, aí você tem um lucro maior, daqui a pouco você está fazendo 2 arrematações com esse valor, daqui a pouco 3, 4, e assim que você cresce exponencialmente o seu patrimônio. Então esse é o grande segredo, o segredo não, é o grande benefício desse tipo de investimento, porque a margem é tão grande que esse salto no seu patrimônio acontece muito rápido e de uma forma extremamente segura. A gente vai aprender isso em aulas posteriores aí, quais são os riscos e as garantias que a gente tem. Bom, e eu queria deixar uma mensagem final para vocês nessa aula, que a partir do momento aqui vocês estão dando esses primeiros passos, vocês escolheram esse novo caminho, e eu queria dizer que vocês estão iniciando um novo ciclo de prosperidade financeira, que começa hoje na sua vida. Então, siga em frente. Muitas vezes a gente vai ter uma certa dificuldade, achar que a gente falta muito conhecimento, ou a gente pode até ter uma certa insegurança. Será que a gente realmente é isso que eu quero? Será que eu vou dar conta? Se eu vou conseguir? E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: sim, qualquer pessoa pode conseguir, basta você se dedicar, basta você correr atrás. Então essa é a minha mensagem para vocês, e na próxima aula vocês vão aprender como que é a mentalidade de um arrematante de sucesso. É uma aula muito importante que vocês precisam ter já no início para poder já programar a mente de vocês, para que vocês fiquem mais abertos para poder absorver todo o conhecimento, entender alguns aspectos da mentalidade, da forma que a gente pensa sobre investimentos, não só em leilão, mas qualquer tipo de investimento. Coisas bastante importantes que vocês precisam ter agora, já começar a alinhar agora, para que vocês consigam ter sucesso nesse novo ciclo, né, da vida de vocês aqui como arrematantes investidores. Então eu fico por aqui e até a próxima aula.